Olá, sou Lala do Flower, do Data Flower, o canal da verdade no YouTube, e letrista das bandas Antônio Conselheiro e Los Flower. Para entender o Brasil, a gente precisa responder uma pergunta. A pergunta central: por que a elite patronal brasileira e a cúpula de suas forças armadas são e sempre foram as mais atrasadas, as mais incapazes e as mais corruptas do mundo? Resposta: porque o seu mexer depende do alinhamento automático, incondicional com o imperialismo, numa relação similar à de uma prostituta com seu cafetão. E como são os ricos em geral, especialmente os ricos brasileiros, os ricos que vivem no Brasil? No domínio, no comando de uma nação, como são eles. Ricos, grandes patrões governando, um país é a maior desgraça que pode acontecer a um povo, a um país, a uma nação. Porque rico despreza quem não é rico. Não tem compromisso com a terra onde nasceu, nem com o país que explora, nem em fortalecer uma nação. Rico só tem compromisso com o dinheiro, com bens materiais, e em acumular riqueza. Como se prova isso? Pensando na história, exemplos pontuais. Getúlio Vargas, por exemplo, teve vários papéis como governante da plutocracia brasileira. Desempenhou vários papéis, mas ele construiu a base para o desenvolvimento industrial do Brasil. Mas isso é proibido. É contra os mandamentos da geopolítica estadunidense. Então, Getúlio Vargas sofreu um ataque midiático, judiciário, parlamentar, militar, que o induziu ao suicídio. E depois que eles eliminam uma pessoa desagradável do poder, uma pessoa que não segue à risca a geopolítica norte-americana, o papel que a geopolítica estadunidense atribui ao Brasil, eles nomeiam um seu funcionário. Quando eu falo eles, eu estou me referindo aos banksters, que são os donos do mundo, donos dos Estados Unidos e os chefes de todo o serviço secreto norte-americano, que os eruditos chamam de Deep State. Eles compraram, como compraram o Congresso, logo que eles chegaram aos Estados Unidos, e conseguiram o monopólio da impressão do dólar e do gerenciamento de sua circulação, eles em seguida compraram os órgãos de segurança e o serviço secreto, o serviço de espionagem americano.
Eles pagam aos funcionários desses serviços, aos esses espiões, muito mais do que o saláriozinho que a gente recebe do Estado norte-americano, dos Estados Unidos. Então, esse serviço secreto, essa organização de controle dos países capitalistas alinhados aos Estados Unidos, eles colocam um substituto, um funcionário, um colega deles, como presidente, para destruir tudo o que tinha sido destruído pelo governo que arvorava ser independente, ou se afastar um pouco do imperialismo estadunidense. Então, Café Filho veio com essa missão, destruir o que tinha sido feito. É uma ação em comum acordo com a elite dominante brasileira, que é submissa, é vassala dos banksters. Mas Café Filho não foi o único que destruiu aquilo que algum governo fez em benefício do progresso e do crescimento econômico do Brasil. Café Filho destruiu parte do que tinha sido construído por Getúlio Vargas. Depois, João Goulart retomou esse processo de construção, de fortalecimento de uma economia nacional, de uma economia brasileira, de uma indústria brasileira. Foi deposto pela ditadura militar, vassala dos banksters, a serviço dos banksters. Mas a própria ditadura militar se afastou desse domínio, desse monitoramento estadunidense e criou várias empresas estatais, aceleradoras do progresso, estratégicas para o desenvolvimento. Não pode. A ditadura foi derrubada por um golpe midiático que usou a massa ignorante da população como massa de manobra desse golpe. Aquela historinha das diretas já. Então os militares, que eram os salvadores da pátria, a salvação do Brasil, de uma hora para outra viraram sangrentos, terroristas, assassinos, torturadores, e foram derrubados. Veio um novo Café Filho, que não foi Sarney, ele não conseguiu desempenhar esse papel. Collor teve muito pouco tempo de governo. Itamar não faria esse papel, nem fez. Então coube essa destruição de tudo que tinha sido construído por Getúlio Vargas e pela ditadura militar, coube a Fernando Henrique Cardoso. E depois, Fernando Henrique Cardoso, o PT tentou essa retomada e conseguiu algum sucesso, transformando a economia brasileira na sexta ou na quinta maior economia do mundo. Mas isso não pode. Foi derrubado. E os Café Filhos do PT foram Aécio Neves, Cunha, Eduardo Cunha e Renan Calheiros com as pautas bombas a partir de janeiro de 2004. E depois, já implantada a ditadura do golpe, de novembro de 2003. De 2013, vieram Temer, Bolsonaro e agora o general Braga Neto. Todos Cafés Filhos, com essa missão
de destruir o que tinha sido feito, o que foi feito em prol do desenvolvimento econômico e do progresso social do Brasil. Então, essa primeira medida da elite para destruir o legado de Getúlio Vargas foi a Instrução Normativa 113, de 17 de janeiro de 1955. Instrução Normativa da SUMOC, que é a Superintendência da Moeda e do Crédito, uma espécie de banco central naquela época. Essa instrução normativa veio numa época em que a China, a Coreia, estavam retomando, reconstruindo o seu parque industrial. Só que nem a Coreia, as Coreias do Norte e do Sul, nem a China são capazes de tamanha maracutaia que só a elite patronal brasileira é capaz. Porque essa instrução normativa dizia o seguinte, que toda e qualquer indústria obsoleta no exterior, defasada, depreciada, sucateada, poderia vir para o Brasil como capital novo, como investimento novo, pelo preço que eles quiserem, pelos valores que eles quiserem. O valor já era zero, mas poderia chegar por qualquer valor, com total cobertura cambial. Se implantar aqui no Brasil, produzir produtos vagabundos, absorver a mão de obra semi-escrava, pagando salário de fome e vendendo produtos caríssimos de péssima qualidade, superados, como uma pasta de dente, eu me lembro. Era uma pasta de dente que você assim, apertava e o branquinho da pasta ficava sujo de preto da embalagem, do tubo, do creme dental. Então essa instrução permitiu isso. A instrução normativa, que só em nenhum outro país, só existiu isso no Brasil. Com os ricos brasileiros do governo. E assim foi construída a indústria estrangeira no Brasil. Eles vieram montar essas empresas com as sucatas, com as fábricas, as plantas totalmente depreciadas em seus países. A Volkswagen veio, a Mercedes-Benz veio, a Scania veio. Várias empresas, indústrias vieram. Ao mesmo tempo em que eles davam tudo para essas empresas estrangeiras, eles tentavam sufocar qualquer iniciativa de construção de uma empresa de grande porte industrial no Brasil. As únicas permitidas foram aquelas que forneciam, ou a maioria das permitidas, aquelas que forneciam insumos à indústria automobilística e à indústria estrangeira no Brasil. Então, essa instrução normativa 113, maracutaia. E assim foi. Juscelino criou o Parque Industrial, fez, ou tentou fazer, 50 anos de progresso em 5 anos de governo, e depois saiu e foi perseguido, porque não podia nem tentar fazer isso. Depois de Juscelino, Jânio Quadros, quando ele tentou se afastar um pouco, ele foi induzido à renúncia. Com a renúncia, assumiria João Goulart na presidência, mas não deixaram. João Goulart não pode, é ligado a Getúlio Vargas. Então, inventaram o parlamentarismo. Mas o povo transformou o parlamentarismo num presidencialismo. E João Goulart começou a governar. Começou a governar e começou a criar as condições para o desenvolvimento econômico e o progresso social do Brasil.
mas isso não pode. Então ele começou a ser perseguido. Comunista! Comunista! Não podiam chamá-lo de corrupto. Não havia corrupção em seu governo. Ou não havia corrupção que o serviço secreto americano identificasse, conseguisse gravar vídeos, áudios, documentação. Então são comunistas. Jango veio da China para assumir o governo. Vive com os chineses, comunistas. Então Jango foi deposto. Mas a deposição de Jango foi precedida da lei de remessa de lucros para o exterior. Uma lei de iniciativa do Congresso Nacional, presidido pelo senador Áureo de Moura Andrade. Eu falo com orgulho esse nome. Um empresário vitorioso, um grande político. Porque o Congresso naquela época, embora fosse predominantemente de direita, majoritariamente de direita, como sempre foi, tinham homens de vulto, homens preparados, capazes. Lá não havia espaço para Flavinhos, para as rachadinhas, para essa corja de famílias de aproveitadores, de pequenos abutres aproveitadores. Então o Congresso fez a lei de remessa de lucros exterior. Por quê? Lucros ao exterior, porque essas indústrias sucateadas que vinham para cá ganhavam fortunas de dinheiro, lucros fantásticos, produzindo coisa vagabunda, cobrando caríssimo, explorando o consumidor e a sua mão de obra, e remetiam todo o lucro para o exterior, todo o lucro. Não faziam reinvestimento, praticamente nenhum investimento no Brasil. Então essa remessa veio para disciplinar. Essa lei de remessa de lucro veio para disciplinar essa orgia comandada pela elite patronal brasileira. Essa maracutaia, essa suruba de rico. Então, a lei estava pronta pelo Congresso. Áureo de Moura Andrade levou para a sanção do presidente. Ele poderia sancionar ou vetar. Foi então que, aquelas célebres batidas do embaixador norte-americano no gabinete presidencial, sem ser anunciado, sem ser agendado, sem horário marcado, entrava, metia o pé na porta, ou batia assim na porta e entrava. Entrou lá e encontrou João Goulart, Leonel Brizola, Muniz Bandeira e as pessoas chegadas a Jango. E disse: Presidente João Belchior Marques Goulart, eu preciso ter uma conversinha reservada com o senhor, porque eu trago boas notícias, uma proposta fantástica que vai resolver o problema do seu planejamento econômico, do seu plano de governo. Tenho que trazer a solução. Agora eu queria que essa conversa fosse em particular. Não tem segredo com quem está aqui em volta de mim. Eu confio neles. Pode dizer, senhor embaixador, o que o senhor quer dizer? Senhor João Goulart, o senhor quer fazer reformas de base no Brasil, reforma agrária, reforma bancária, reforma tributária, construir um Brasil soberano, independente, mas não tem dinheiro, não tem grana, dinheiro. E eu venho lhe trazer esse dinheiro. Está na sua mesa, aí em cima da sua mesa. Uma lei aprovada no Congresso para a sua sanção. Vete essa lei. E no dia seguinte está lá na conta do Tesouro Nacional 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. Suas reformas sociais são orçadas em 3 bilhões. Você tem 1 bilhão a mais, 4 bilhões. Apenas vetando essa lei absurda
que vai espantar os grandes investidores estrangeiros do Brasil. João Goulart abriu os olhos, ficou assim eufórico, sorriso. Aí, Brizola disse, peraí, vamos conversar. Aí, não precisa da resposta agora, amanhã, a essa hora, estarei aqui para saber a resposta e lhe dar o comprovante da transferência para o Tesouro Nacional dos 4 bilhões de dólares. João Goulart foi para casa eufórico, chamou Brizola. Brizola, há solução nas nossas mãos. Vamos conseguir dar ao povo brasileiro o Brasil que nós todos sonhamos. Não, presidente, não é esse Brasil que nós sonhamos, capacho do imperialismo, vassalo dos Estados Unidos. Receber essa propina, a gente vai ficar sempre na mão deles. E não vamos criar indústria nacional alguma. Vamos apenas fortalecer a indústria estrangeira no Brasil, a indústria estrangeira que já está implantada no Brasil. Não, nós vamos fechar o Brasil. Fechar para a reforma. Fechar para as reformas. E aqui dentro, girando as nossas riquezas naturais, nosso potencial, nós vamos criar as condições monetárias, as condições financeiras de investimento e de fazer essas reformas com soberania, sem dever favor a ninguém, sem dever nada a ninguém. Independência total. Jango, você me convence sempre, Jango. Você me convence. Mas eu sei que eu vou sancionar a lei. Mas sei que sancionando essa lei, eu vou decretar a minha sentença de morte. E foi isso, como mostra a história, o que aconteceu. Exatamente isso. Depois que os banqueiros tomaram posse de todos os governos, da chefia de todos os governos dos países capitalistas, alinhados e não alinhados, colocando na presidência ou como primeiro-ministro um funcionário seu, eles partiram para o grande golpe. Num domingo, eu me lembro como se fosse hoje, do dia 15 de agosto de 1971, o presidente, chego a passar mal, o presidente dos Estados Unidos, funcionário do Federal Reserve, anunciou: a partir de hoje, a partir deste dia glorioso para o universo, o dólar não será mais conversível em ouro. Acabou isso. O dólar agora é um papelzinho verde, uma moedinha fiduciária, que não vale nada. Não vale ouro, não vale nada, não vale chumbo, não vale nada. E nós vamos emitir para abastecer quem está precisando de dólar. E Nixon declarou isso para o mundo. Com essa declaração, em tese, ele teria acabado, unilateralmente, destruído os acordos de Bretton Woods. Porém, como em cada país capitalista havia um funcionário do Federal Reserve, ninguém discutiu e o dólar continuou sendo, mesmo sem lastro, mesmo sendo essa moedinha vagabunda, a moeda financeira das operações comerciais mundiais. E ninguém reclamou. E continuou tudo como era. Essa atitude foi muito festejada.
João Goulart, quando deixou o Brasil, deixou uma dívida de 3 bilhões, 3, só 3 bilhões de dólares. E a ditadura assumiu com a função de destruir tudo que tinha sido construído por João Goulart, de embasar o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, no início, completamente aliado à geopolítica americana, o governo cumpriu o seu papel, mas com aquelas idas e vindas, com aquelas divisões internas do alto comando das Forças Armadas, os governos de Geisel conseguiram fazer o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2 e construíram novas bases de um desenvolvimento poderoso do Brasil, desenvolvimento econômico poderoso. Criaram indústrias de base, indústrias estratégicas, que aliada àquelas que não tinham sido destruídas e construídas por João Goulart, daria condições de um desenvolvimento econômico do Brasil. Porém, isso não pode. E como vimos, os militares foram derrubados. Os militares foram derrubados, mas não antes sem fazer uma outra maracutaia brasileira. Os empresários estrangeiros, os empresários brasileiros que vêm na cola, que aproveitam as migalhas, eles, para fugir à lei de remessas de lucros do exterior, a CIA, o Federal Reserve, montou um plano, uma farsa, deles forjarem empréstimo no exterior, pegarem dinheiro de suas matrizes, passarem por banco, como se fosse empréstimo bancário, e tomarem esse dinheiro de empréstimo no Brasil. Então, anualmente, como eles estavam limitados a mandar 6% somente ao ano, eles mandavam o que eles quisessem de juros desses empréstimos que eles contratavam. Então, contratavam muitos empréstimos, que a contabilidade deles não ia fechar, não ia bater nunca. E aí contrataram, e muito dinheiro chegou para a ditadura. Em menos de 6 anos, a dívida que eles receberam de 3 bilhões de dólares passou a mais de 90 bilhões de dólares. Então, o FMI, que gerenciava para os banksters os aportes de dívida, de dinheiro, de compromissos de dívidas do Brasil com o mercado financeiro internacional, eles exigiram que o Banco Central comprasse as dívidas desses empresários, desses moleques ricos, desses patrões ricos, assumisse essas dívidas. O Tesouro Nacional assumisse essas dívidas. Então, grande parte dessa farsa da dívida pública, que começou com a ditadura, não significa ingresso de dinheiro algum no Brasil, mas tapando buraco de gente rica, estrangeiro e brasileiro. Maracutaia. Estou mostrando que o que eu falei não é exagero. Então a dívida foi crescendo. E depois da ditadura militar, tinha que ser feita a destruição do que foi feito. Mas antes, no governo de Sarney, como os banksters, com essa moedinha nova vagabunda deles, emitiram dinheiro a rodo, sobrou dinheiro no mercado internacional. E os banksters do Federal Reserve, do Fed, começaram a emprestar dinheiro a 5% ao ano. Todo mundo tomou dinheiro. Todo mundo tomou dinheiro. Mas essa farra com esse dinheiro vagabundo não durou nem 10 anos.
em 1979. Em 1979. Em 1979. 80. 81. Os banksters resolveram elevar unilateralmente os juros de 5% para 20% ao ano. E ninguém reclamou. Não pode ser feito isso, é crime. Ainda mais se os credores da dívida acumulam a prerrogativa de estabelecer a taxa cambial, de estabelecer os juros da dívida unilateralmente. Como é que pode? Crime. Mas todo mundo se calou, ninguém deu um pio. Mas essa medida dos bancos quebrou a economia do mundo. Foi uma coisa tão arrasadora que o próprio Sarney, aliado dos Estados Unidos, de primeira hora, não conseguiu pagar mais essa dívida e fez a moratória, suspendeu os pagamentos. Com a suspensão do pagamento, acabou a dívida. A dívida foi prescrita depois de 5 anos, mais de 90 bilhões de dólares. Prescrita porque onde foi assinado esse contrato de financiamento? No estado de Nova York, a lei diz que um contrato feito ali, se o credor deixar de receber pagamentos do devedor por 5 anos ininterruptos, não receber e não reclamar, nem administrativamente, nem judicialmente, nem diplomaticamente, a dívida está prescrita. É porque eles já se sentem recompensados e não querem mais saber disso. Acabam com a dívida. Foi feito isso. Trabalhava lá, ligado aos banksters de Wall Street, trabalhavam 3 irmãos Metralha: Arminio Fraga, Murilo Portugal e Pedro Malan. Nessa época, quem governava era Itamar Franco. E um homem forte do governo e uma espécie de pai do Plano Real era Fernando Henrique Cardoso. Então, esses 3 metralhas, Arminio Fraga, Murilo Portugal e Pedro Malan, chegaram ao amigo Fernando Henrique: Fernando, tem essa dívida aqui que foi prescrita